Está na linha conosco, Thalita Almeida, o Paulo Augustinho, ele é um dos top voice do LinkedIn. A gente vai falar sobre o começo de ano, 2025, muita gente pensando aí nas metas, muita gente pensando no futuro e a gente vai falar sobre transição de carreira, desafios profissionais aí para esse ano que começa. Paulo, bom dia, obrigado por atender a Band News FM neste sabadão. Eu queria começar fazendo uma pergunta clássica. O que é um top voice do LinkedIn? Tudo bom? Bom dia, Ivan. Bom dia, Thalita. Bom dia, audiência. Que satisfação Bom me juntar a dia. vocês nesta manhã de sábado. Essa daí é a pergunta de 1 milhão, viu? O top voice é justamente aquela pessoa, influencer, referência em determinada área de atuação dentro do LinkedIn, que faz as coisas acontecerem ali diariamente, disseminando conhecimento esse que seja reflexível, que seja prático e que gere transformação dentro da área de atuação que ele ali se propõe a estar trazendo narrativas diariamente. É um pouquinho do que eu faço no quesito aí de carreira e recolocação na rede. Muito legal. Cara, falar em transição de carreira é uma coisa que já dá já aumenta o batimento cardíaco. Você pensar em, de repente, largar o que você faz, o que você já faz há muitos anos, o que você estudou para fazer, para, sei lá, estudar outra coisa, começar do zero. E depois de uma certa idade, então, imagino que isso pese bastante. Como esse é o tema principal desse nosso bate-papo, eu queria começar perguntando sobre isso, até porque começo do ano, né, Paulo, é uma boa época para a gente pensar em mudanças, enfim, né, fazer coisas novas, mas imagino que deve ser algo muito bem planejado para quem, ouvinte nosso aqui que está pensando nisso, não está muito satisfeito na área em que atua, por mais que ganhe bem, por mais que consiga se sustentar, às vezes não está feliz no trabalho que desempenha, né? Então, imagino que deve haver algum caminho para que essa transição seja feita de uma forma mais tranquila. Perfeitamente, Ivan. Eu sempre parto do princípio que qualquer mudança que nos propomos a realizar na nossa vida, ela vai gerar aquele friozinho na barriga, vai dar aquele medo. E como você assertivamente coloca, quando o profissional já tem uma maturidade dentro de uma área de atuação e ele pensa em migrar para uma outra área, é necessário sim aquele parar, analisar, para entender realmente como isso deve ser feito e se essa mudança ela é a mudança adequada diante do momento em que ele está vivenciando. Portanto, eu sempre que estou em processos de orientação e mentorias que eu executo atualmente, eu parto sempre do princípio da autoanálise, desse profissional ele sentar e entender ali quais são as suas qualificações, quais são as suas fortalezas, os seus pontos de melhorias, os seus valores, o seu propósito, para ir criando justamente essa base e principalmente entender as habilidades que esse profissional ele adquiriu dentro de determinada área em que ele está ali inserido há tanto tempo, vamos assim colocar, para a partir daí ele começar a olhar para o mercado, buscar entender naquela nova área, naquele novo setor que ele pretende ali migrar, se realmente há esse encontro de habilidades ou cruzar essas informações para entender também, uma vez que o profissional entra no processo de transição, vai haver algumas situações que ele vai precisar de uma requalificação, buscar uma certificação, um workshop, um treinamento, ou até mesmo uma outra graduação, se for uma transição um pouco mais complexa. Contudo, esses são os passos iniciais que podemos, assim, colocar para esse processo de transição e sempre o profissional buscar também entender e conversar com outras pessoas que já atuam naquela área em que ele deseja fazer essa transição. Tem um mentor, vamos assim dizer, porque a partir desse momento ele vai ter a experiência prática de alguém que já vivencia aquela área, porque uma coisa é o que aquele profissional projeta, outra coisa é o que acontece de forma prática dentro daquele segmento. E quando a gente faz esse movimento, agora falando para os profissionais que talvez estão aí trabalhando ainda e quer fazer esse processo de transição, não necessariamente você precisa olhar para fora da empresa em que você está. Talvez a própria organização em que você se encontra hoje, ela te possibilite fazer essa transição para uma outra área. Agora, caso não haja essa oportunidade, sim, é necessário buscar, olhar para fora, fazer todo esse planejamento, ter um plano estratégico bem alinhado, bem direcionado, ele é essencial, acompanhado de um plano de ação. Nem todos os profissionais estão capacitados para fazer isso sozinhos, aí que entra a minha especialidade, aí que entra os coaches de carreira, psicólogos, né, dependendo do momento individual que aquele profissional se encontra. Se é um profissional que está um pouco mais fragilizado emocionalmente, ele vai precisar desse suporte,
para que as coisas realmente caminhem da forma que devem ser caminhadas e o profissional ele tenha sucesso neste movimento. E movimento esse também que não dá para nós pontuarmos que vai ser em 6 meses, 1 ano, 3 anos. Isso depende de vários fatores, tanto individuais quanto fatores externos aí, que vão influenciar esse processo de transição. Então, é um cuidado que deve ter. O planejamento é a base, o autoconhecimento, essa autoanálise são narrativas indispensáveis e, principalmente, fomentar ali o posicionamento e a utilização de ferramentas como o currículo, o próprio LinkedIn, para posicionamento da marca profissional, para impulsionar todo este movimento. Agora, Paulo, como fazer para diminuir, eu sei que às vezes é difícil, mas diminuir a ansiedade desse período de transição? Porque eu imagino que a pessoa, né, você colocou aí alguns pontos cruciais para entender, quero mudar, preciso seguir dessa forma, então eu vou aqui fazer um check das atitudes que eu tenho que tomar antes de fazer essa mudança definitiva, né? Como diminuir essa ansiedade? Porque assim, eu acredito que a preocupação com o futuro, se vai dar certo, não vai dar certo, também atrapalha na identificação com clareza se aquele passo está sendo feito de forma correta. E aí eu coloco até aqui a minha experiência pessoal, porque eu, Thalita, não consigo me ver fora do jornalismo. Então, assim, se um dia eu tiver que mudar, já me dá ansiedade, já me dá um frio no coração, que eu penso, o que eu sei fazer além disso? E eu acredito também que muitas pessoas, às vezes, insatisfeitas nas suas áreas, têm esse pensamento, tá, eu estou insatisfeito aqui, mas eu vou mudar, e se não der certo lá, mas é uma linha também que não há uma certeza, né, se vai ou não vai dar certo. Acho que depende muito desse passo a passo que esse profissional dá nesse momento de virada de chave. Perfeitamente, Thalita. E é justamente esse olhar para fora e buscar pessoas que já atuam naquela área em que você ali tem uma prospecção de atuar, em que vai te ajudar. Como você bem coloca, não dá para nós termos 100% de certeza que vai dar certo. É um risco que você vai correr. Isso vai ter que acontecer. Não tem jeito. Contudo, quando você para e faz essa análise, essa autoanálise e cria esse planejamento, você acaba criando ali uma base mais sustentável até mesmo para você conseguir caminhar. Essa ansiedade também ela vem em função do momento que o profissional se encontra. Por exemplo, um profissional que hoje ele está totalmente à mercê do mercado, ou seja, não tem um trabalho, com certeza ele vai ser um profissional mais ansioso para se recolocar ou fazer essa transição de forma mais rápida, porque ele não se planejou para este movimento. Agora, aquele profissional que talvez já esteja trabalhando, ou aquele que fez aquele pezinho de meia ali financeiramente para se sustentar durante esse período de transição, ele vai ter esse lado emocional mais bem estruturado, porque querendo ou não, financeiro é um dos principais impactos que a gente vai ter nesse processo, alinhado também às outras métricas, outras situações que vai somar nesse momento, que é você buscar também ter uma rede de apoio, seja dentro de casa, seja uma rede externa, para que você consiga caminhar de forma mais tranquila. Só que não há uma fórmula mágica, não tem como dizer que vai ser tranquilo ou que não vai ser arriscado, porque faz parte tanto a não tranquilidade quanto este risco nesse movimento de transição de carreira. E pode acontecer de você querer ir para uma determinada área e não dar certo, e você ter que voltar alguns degraus aí na sua carreira e tentar uma outra alternativa, até de fato você chegar àquele ponto desejado. Bom, a gente está conversando aqui com o Paulo Augustinho, ele é top voice do LinkedIn, está falando aqui sobre transição de carreira, novos desafios profissionais para 2025, eu estava lendo. Nosso tempo é curto, a gente podia ficar falando aqui mais tempo, viu, Paulo? Mas já conto com a sua presença aqui em outros momentos para a gente abordar esses assuntos específicos, porque eu estava vendo um artigo falando sobre 5 tendências para o mercado de trabalho em 2025. Muitas delas já são tendências há alguns anos. Inteligência artificial, análise de dados e tal. Mas tem uma que me chamou a atenção, que é o trabalho autônomo. E aí, no Brasil, a gente tem essa divisão entre entender o que é um microempreendedor, o que é alguém que está fazendo um bico ali para poder se sustentar. Quando a gente fala de trabalho autônomo como tendência, não necessariamente isso se coloca como algo 100% bacana, né? Muita gente acaba indo para ser motorista de aplicativo ou por uma necessidade, não porque aquilo ali é a sua vocação profissional, né? Eu estava até lendo uma mensagem do ouvinte nosso aqui, o Rodrigo, que está deixando de ser motorista de aplicativo porque vai investir agora na carreira de corretor de imóveis, lá em Santa Catarina, ele é nosso ouvinte aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do trabalho autônomo como tendência, mas como que isso pode ser algo
positivo a partir de um momento em que não é uma necessidade, né? Muita gente acaba virando autônomo porque não consegue se inserir no mercado de trabalho, porque infelizmente está passando algum tipo de dificuldade, né? Não é 100% romantizado o fato de você ser um empreendedor nesse país, né? Perfeitamente, Ivan. E se nós pegarmos aí estudos, dados do mercado, a gente vai entender que quando nós pensamos nesse trabalho mais autônomo, na questão do empreendedorismo, a pauta inicial é por necessidade. A maioria das pessoas que vão para este caminho é por necessidade, como você mesmo coloca. Contudo, à medida em que nós estamos evoluindo enquanto sociedade, por todas as situações que a gente tem passado, principalmente pensando no contexto pandêmico, onde as pessoas elas pararam, reanalisaram a sua trajetória, entenderam que algumas coisas precisariam mudar. Hoje a gente vê muito esse buscar por equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, e o trabalho autônomo, dependendo de como esse trabalho é executado, qual segmento e modalidade, a pessoa ela já consegue ter essa oportunidade de ter esse equilíbrio, de ter uma qualidade de vida melhor, coisas que, infelizmente, nem todas as empresas hoje, nem todos os formatos de trabalho, eles vão priorizar. Há um crescimento grande, sim, nessa questão do trabalho autônomo, em função dessa parte das pessoas quererem, de fato, um bem-estar, vamos assim dizer, para a sua trajetória de vida como um todo, neste plano, e há um outro lado também, pela falta de oportunidade que o mercado, em muitos momentos, tem sido muito exigente, e essas pessoas não têm tido as qualificações necessárias para ocupar essas posições, e em outros casos também não sabem nem mesmo como chegar a essas posições que, por um lado, eu, enquanto pessoa recrutadora também, tenho dificuldade, às vezes, de encontrar talentos, e, por outro lado, enquanto pessoa mentora, tenho dificuldade de levar determinados profissionais a determinadas empresas, justamente por não atender um parâmetro ali de qualificação. Ou seja, há um certo abismo entre esses dois espaços em que precisamos entender melhor, tanto por parte da empresa quanto por parte do profissional. Mas, voltando à sua pergunta inicial, o trabalho autônomo, ele sim tem aí essas nuances, mas tem essa oportunidade de crescimento muito em função desse buscar do bem-estar, da qualidade de vida, tanto pessoal quanto profissional, tá? O Paulo Augustinho, um dos Top Voice do LinkedIn, obrigada pelas dicas, viu? Os nossos ouvintes também tenho certeza que vão utilizar bem todas essas informações. Um ótimo dia para você, Paulo. Obrigado, eu que agradeço o espaço e o momento, pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.